Você está assistindo uma videoaula que fala a respeito de problemas de primeiro grau. Antes de começar os seus estudos, eu peço que você fique bem atento a um ponto de exclamação que fica bem por aqui, que esse ponto de exclamação contém os requisitos para você entender bem esta videoaula. E além de tudo, peço que você fique, se você quiser acelerar o vídeo, peço que você fique bem atento a uma engrenagem, porque essa engrenagem vai fazer com que você aprenda muito mais rápido, acelere a videoaula e aprenda muito mais rápido o conteúdo desta videoaula. Bom, é basicamente isso. Bons estudos! Agora, nós vamos dar início a um novo setor da matemática, uma nova grande área da matemática que é muito importante e que vai acompanhar vocês para o resto da vida, que é a disciplina de álgebra. Nessa disciplina de álgebra, ela só serve para resolver um tipo de problema. Esse problema consiste em relacionar uma quantidade de variáveis para descobrir um detalhe importante. É esse o grande problema. E nessa disciplina de álgebra, é claro que nós vamos somente trabalhar com apenas uma variável, vamos deixar as outras problemas que envolvem somente uma variável, porque senão o curso vai ficar desnecessariamente difícil. Então, vamos trabalhar somente com um tipo de variável só. E eu quero mostrar, antes de começarmos esses estudos envolvendo de álgebra, para que serve a álgebra e onde que se aplica a álgebra. No caso, a álgebra, como eu falei, ela serve para resolver problemas. Ela é um conjunto de ferramentas que nos permite trabalhar com uma grande quantidade de variáveis. E com essas ferramentas de álgebra, a gente consegue deduzir fórmulas que são perfeitamente aplicáveis no nosso dia a dia ou em contextos da tecnologia. Nós podemos, por exemplo, utilizar a álgebra para demonstrar, por exemplo, que a força gravitacional existente entre dois corpos celestes, ela vai ser igual a uma constante K, multiplicado pela soma das massas dos dois corpos celestes, divididos pela distância desses corpos celestes elevado ao quadrado. Essa fórmula é uma fórmula que ela é demonstrada por álgebra e também por geometria. No caso, a constante K ela tem a ver com geometria, que é utilizado para você chegar a essa fórmula, você usa ferramentas da álgebra. Inclusive, nós vamos estudar isso aqui futuramente em uma futura disciplina de física. Uma outra fórmula que nós vamos estudar futuramente também nessa mesma disciplina de física é a fórmula que relaciona, por exemplo, a posição de um objeto dada uma aceleração, onde nós vamos ter, por exemplo, uma posição S final, vai ser igual a S0, que é a posição inicial, onde o objeto começou a ser estudado, somado com a sua velocidade inicial, multiplicado pelo seu tempo, mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Essa fórmula aqui é uma fórmula que envolve álgebra e, é claro, algumas coisinhas a mais, que permite relacionar a posição de um dado objeto em função da sua aceleração. Essa fórmula aqui. Outra fórmula, é claro que eu mostrei em questões de física, mas a gente pode também aplicar a álgebra em outras questões, como, por exemplo, na geometria. Geometria é uma disciplina puramente matemática. Por exemplo, nós vamos aplicar a álgebra para mostrar, por exemplo, que um volume de uma esfera ela é igual a 4 vezes π, que é uma constante, é um número que a gente vai estudar futuramente, multiplicado por r elevado ao cubo, dividido por 3. Essa fórmula calcula o volume, por exemplo, de uma esfera em relação ao seu raio. Então, nós vamos estudar essa fórmula futuramente. Podemos estudar também, na geometria, a fórmula que calcula a área de um hexágono. A área de um hexágono ela é dada, por exemplo, por 6 vezes L ao quadrado raiz de 2, dividido por raiz de 3, dividido por 4. Essa fórmula calcula a área de um hexágono de 6 lados iguais, um hexágono equilátero. É claro que não é somente na geometria, podemos aplicar a álgebra também em química. Por exemplo, para calcular a velocidade de reação de uma dada molécula química, a velocidade de reação vai ser dada pela quantidade de mols
desta reação, que é uma quantidade de matéria, dividida pelo seu tempo. Nós temos essa fórmula em química. É uma fórmula que ela é deduzida via álgebra. E é claro, nós vamos estudar isso numa futura disciplina de química também. Outra fórmula é a fórmula que permite calcular a energia interna existente dentro de um gás perfeito, que é dada por U é igual a 3 sobre 2, que multiplica M, R, T. Essa fórmula é uma fórmula que tem, onde a intenção é descobrir a energia interna do gás, U, ela é dada por N, que é a quantidade de mols, R, constante dos gases, e T, que é a temperatura do respectivo gás, vezes essa constante 3 sobre 2. E é claro, não é somente na química, na economia também a gente aplica essas fórmulas. A gente aplica a álgebra, por exemplo, para calcular a quantidade de dinheiro que a gente vai ter numa aplicação dada uma certa quantidade de juros. Por exemplo, se nós quisermos saber quanto dinheiro nós vamos ter em um dado tempo X de uma dada quantidade de juros, nós vamos ter a seguinte fórmula: montante final, montante M, é igual a capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros I vezes T. Essa fórmula calcula, por exemplo, a quantidade, o resultado, vamos dizer assim, de uma aplicação. Montante final é igual a quantidade de capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros vezes seu respectivo tempo. E é claro que se nós formos, por exemplo, isso aqui também, é claro, no caso do juro simples. No caso do juro composto, nós temos o seguinte: montante final é igual a capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevado a t. No caso do juro composto, essa seria a fórmula. E é claro que dessas duas fórmulas nós podemos chegar em fórmulas mais avançadas, como por exemplo a fórmula que calcula, por exemplo, a aposentadoria, a quantidade de dinheiro necessária para uma pessoa se aposentar. No caso, a aposentadoria é igual a capital inicial, quantidade de aportes necessários para essa pessoa se aposentar, vezes taxa de juros I, menos 1. Essa taxa de juros I está elevada a um tempo T, que é o tempo que ela quer se aposentar, dividido por I menos 1. Nós descobrimos, vamos dizer assim, calculamos uma aposentadoria com base nesta fórmula aqui. Então, as aplicações da álgebra são muitas e a gente vai começar a estudar essas ferramentas algébricas a partir de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!